Tá rindo de quê, pô? Vai. O programa de hoje merece palmas para o programa de hoje. Isso é uma polêmica vazia. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, honrando o nome desta porra. Quem joga mais bola? Quem é melhor? Quem é mais lateral? Daniel Alves ou Marcelo? Bela polêmica, hein? Contemporânea, atual, vai no coração da garotada que é o nosso público, ou seja, caça like raiz. Então vamos lá, Daniel Alves ou Marcelo? Antes de entrar na discussão, antes da gente apresentar os argumentos, contar um pouco de cada um, não custa nada mendigar o seu like, mendigar a sua inscrição, mendigar o seu sininho, porque não adianta nada você chegar por aqui, passear pelo Polêmicas Vazias, se inscrever no canal do Esporte Interativo e não tocar a notificação, porque toda vez que tiver vídeo novo você não vai ficar sabendo. Ser inscrito não basta, tem que ser inscrito e sinado. É sinado que fala? Notificado é o nome correto, né? Sinado é putaria. Ah, e outro detalhe, precisamos aqui de um esclarecimento. Eu avisei nas minhas redes sociais, né? Inclusive estão aqui, ó, meu Insta, Bruno.Formiga, e o Twitter, Bruno Formiga, tudo junto. Tem a página no Facebook também, Bruno Formiga, aqui as redes sociais para dar uma moral para mim. Avisei lá que na última semana não tivemos polêmicas vazias. E por quê? Porque tivemos o episódio da tragédia no CT do Flamengo, no Ninho do Urubu. E aí o que uma coisa tem a ver com a outra? O programa que ia subir, que já estava pronto, era sobre o melhor elenco do Brasil, que no final das contas era uma análise entre Flamengo e Palmeiras. Portanto, não fazia o menor sentido a gente subir na sexta-feira de uma tragédia que tirou a vida de 10 promessas do Flamengo, 10 promessas do futebol brasileiro. Não tinha o menor sentido a gente subir um programa chamado Polêmicas Vazias para discutir elenco de Flamengo e de Palmeiras. Tinham coisas mais relevantes para as pessoas se informarem na internet. Dado este esclarecimento, vamos para a polêmica. Daniel Alves ou Marcelo? Eles dominam as laterais do Brasil há uma década, no mínimo. Laterais incontestáveis, altamente técnicos, cheio de recursos e extremamente vencedores. Título é o que não falta no currículo de um e de outro. Mas a questão aqui é quem joga mais, quem é melhor, quem você queria para o seu time. E aí a gente vai ter vários argumentos aqui, vários pontos, porque um vai levar melhor em alguns aspectos, o outro vai levar melhor em outros aspectos. E aí a gente vai precisar pesar tudo para no final cravar Daniel Alves ou Marcelo. Eu fiz uma enquete no meu Twitter e olha, foi um esculacho, viu? Eu esperava que fosse mais equilibrado. Vamos ver se no programa vai ser igual. Então vamos lá. Marcelo dominando a lateral do Real Madrid. O Daniel Alves que dominou o melhor Barcelona de todos os tempos, mas também foi muito importante em um Sevilha vencedor. Também foi muito importante por pouco tempo numa Juventus que ganhou o campeonato italiano, que ganhou a Copa da Itália e que chegou na final e perdeu a Liga dos Campeões da Europa. E tem sido importante num projeto do Paris Saint-Germain. É verdade que no PSG o Daniel Alves sofreu talvez a lesão mais grave da sua carreira, rompendo o ligamento cruzado, que inclusive o tirou da Copa do Mundo de 2018, né? O Daniel Alves, se tivesse ido para a Copa, teria encarreirado aí Copa de 2010, 2014 e 2018. Ele esteve no ciclo de 2010, esteve no ciclo de 2014 e esteve muito bem, diga-se passagem, no ciclo de 2018. Porém, a lesão acabou tirando o Daniel Alves da Copa do Mundo. E aí os dois têm duas Copas do Mundo. O Marcelo não esteve na Copa de 2010, o Daniel Alves esteve, e o Marcelo esteve na Copa de 2018, o Daniel Alves não esteve. O curioso aí é que são laterais que poderiam ter ganho mais, jogado mais com a camisa da seleção brasileira, né? O Daniel Alves tem mais de 105 jogos com a camisa da seleção, o Marcelo ainda não bateu nem 60, então o Marcelo tem basicamente aí metade dos jogos do Daniel Alves. O Daniel Alves tem mais jogos e mais títulos pela seleção, só que a gente precisa lembrar que neste período o Marcelo não caiu muito nas graças do Dunga, e o Dunga esteve duas vezes à frente da seleção, período que coincide com ausências importantes do Marcelo. Talvez com outro treinador o Marcelo tivesse encarreirado aí mais jogos com
com a camisa da seleção. O fato é que o Daniel Alves tem 3 títulos com a seleção brasileira, uma Copa América e 2 edições de Copa das Confederações. Em uma delas, inclusive, o Daniel Alves foi fundamental, porque lembremos aí que o Brasil passou um aperreio danado contra a África do Sul na Copa das Confederações antes da Copa do Mundo de 2010, e surge Daniel Alves fazendo um gol de falta no apagar das luzes, trazendo de volta a seleção brasileira para dentro do jogo, e no final das contas a seleção termina conquistando aquela Copa das Confederações. O Marcelo tem uma trajetória bem mais tímida com a seleção, só tem um título na Copa das Confederações de 2013, e tanto o Daniel Alves quanto o Marcelo já tiveram momentos de questionamento na seleção, né? O Marcelo, inclusive, para muitos em 2018 deveria ter ido para o banco de reservas, perdendo a vaga para o Felipe Luiz, um marcador melhor, porém um passador também muito bom, né? E quando o Felipe Luiz teve a chance dele na Copa de 2018, ele convenceu muita gente e tinha quem cravasse que o Marcelo deveria ter ido para o banco de reservas no jogo contra a Bélgica, por exemplo. Coisa que aconteceu com o Daniel Alves na Copa do Mundo de 2014, né? A gente precisa rememorar aqui que o Daniel Alves perde a posição durante a Copa de 2014 e ele não chega em 2010 como titular, né? O dono da posição era o Maicon, mas curiosamente muita gente cravava e defendia que o Daniel Alves já deveria ser o titular da seleção na Copa de 2010, coisa que eu concordo. Mas de fato são nos clubes que tanto o Daniel Alves como o Marcelo construíram trajetórias basicamente impecáveis, né? O Daniel Alves em mais clubes que o Marcelo, porém o Marcelo sendo o dono da lateral esquerda do maior clube do mundo e continuando um legado brasileiro na lateral esquerda, né? Porque lembremos aí, o Marcelo, quando chega no Real Madrid, o Roberto Carlos ainda estava lá, e quando parecia que não teria um substituto para aquela função, para aquela posição, o Marcelo hoje briga com o Roberto Carlos pelo posto de grande lateral esquerdo da história do Real Madrid. Já fizemos um Polêmicas Vazias, inclusive, sobre Roberto Carlos versus Marcelo. Naquela ocasião, deu Marcelo, você pode conferir o programa e ver os argumentos. Tá tudo lá, né? Tem todas as características, trajetória, título, escambau, para você chegar à sua conclusão também. No caso, o programa tá aqui, ó. Não tá aí, não. Tá aqui. Na outra mão. Tá aqui, no caso. Afinal, onde é que tá essa porra? Aí. Enfim, tá aqui, tá no caralho. Procura aí Marcelo Roberto Carlos, o que você acha? Mas vamos lá. Marcelo, 30 anos, 5 anos mais novo que o Daniel Alves. 22 títulos na carreira, é muita coisa, e títulos grandes de Liga dos Campeões, Mundial Interclubes, Campeonato Espanhol, enfim, um cara com uma trajetória quase perfeita com a camisa merengue. Do outro lado, você tem o Daniel Alves com 35 anos e 4 anos a mais de futebol profissional que o Marcelo, porque o Marcelo, a gente precisa lembrar aqui, ele estreia em 2005 no futebol profissional, o Daniel Alves estreou em 2001 no futebol profissional, ainda com a camisa do Bahia, né? Tanto o Marcelo quanto o Daniel Alves passaram pouco tempo no Brasil. O Daniel Alves ficou até mais tempo, né? Conseguiu ganhar mais coisas com o Bahia, mas a passagem do Marcelo pelo Fluminense, ela é relâmpago, mas um talento absurdo já desde a base, um craque da lateral e que foi vendido muito novo e muito cedo para o Real Madrid. Mas o Daniel Alves, com 35 anos, tem inacreditáveis 40 títulos na carreira. Tem muita gente aí, se for procurar matérias, que vai falar de 36, de 37, de 38. O fato é que o Daniel Alves é o jogador em atividade mais vencedor do futebol mundial e o jogador brasileiro com mais títulos na história. E aí todos os tipos de título, tá? Não é só com a camisa da seleção. Você vai falar, ah, não, mas o Pelé ganhou mais do que ele com a camisa da seleção. É verdade, mas quando a gente fala de título aqui, é título de uma maneira geral. Não estamos considerando título de base, por exemplo, porque senão o Daniel Alves teria ganho ainda mais. O Daniel Alves ganhou e foi muito bem no Mundial Sub-20, mas a gente não está colocando isso aqui na conta. O que entra na conta do Daniel Alves, por exemplo, é Campeonato Baiano, 2 edições de Copa do Nordeste, porque ele ganha em 2001 e ganha em 2002. É bom lembrarmos desse detalhe. Então o Daniel Alves tem 40 títulos na carreira, quase o dobro daquilo que ganhou o Marcelo. E no meio desses títulos aí, você vai ter muita premiação individual. Por exemplo, o Daniel Alves foi eleito o melhor jogador da então Copa da UEFA, vencida pelo Sevilha na temporada 5-6. E a gente precisa rememorar aqui. Hoje, a Copa da UEFA se chama Europa League, mas é um campeonato extremamente relevante e que se hoje você acha, ah, o Sevilha ganha toda hora. Não tinha ganho ainda quando o Daniel Alves ajudou o Sevilha a ser campeão. E depois, não só ele foi eleito o melhor jogador daquela Copa da UEFA, como ele ganha a Supercopa e também é eleito o melhor jogador da Supercopa, pra você ter uma ideia. Bem, em títulos, o Daniel Alves vai levar a vantagem em números, gols e assistências. Até porque a gente tá falando aí de laterais que são extremamente ofensivos, participam muito do momento ofensivo da equipe, da construção ofensiva da equipe. O Daniel Alves tem
Algumas contas dão um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas fica ali em 47 gols e 147 assistências na carreira. E o Marcelo tem 39 gols e 88 assistências na carreira. Levando em consideração que o Marcelo tem 4 anos a menos de carreira, a gente precisa contar aí que o Marcelo é muito goleador, né? Porque com menos tempo de carreira, o Marcelo tem quase a mesma quantidade de gols que o Daniel Alves. A diferença realmente vai ser no número de assistências, que é muito grande. E pausa rápida aqui para a nossa polêmica aleatória. Em xícara ou caneca? O que você prefere para tomar o seu café, o seu chá, o seu achocolatado no trabalho, na escola, em casa, na casa da sua avó, qualquer lugar? Bem, premiações individuais. Premiações individuais, o Daniel Alves também vai levar vantagem. Só pra gente ter uma ideia aqui, são muitos prêmios individuais, é prêmio de revista, é prêmio de entidade, é prêmio de site, enfim, é prêmio vindo de todo lugar. Mas só pra gente ter uma ideia aqui, por exemplo, time ideal da UEFA, né? A UEFA todo ano elege lá o seu time ideal, a sua seleção ideal. O Daniel Alves esteve nesta seleção da UEFA 4 vezes. O Marcelo 3 vezes. A FIFA também tem o seu 11 ideal, sempre em parceria lá com a FIFPro, né, que equivale ao Sindicato Mundial dos Jogadores. Os jogadores do mundo todo votam e acabam elegendo aí os 11 melhores de cada temporada, de cada ano. E aí a diferença é grande pro Daniel Alves, que já esteve nesta seleção 8 vezes, o Marcelo 5 vezes. É que o Marcelo, a gente precisa também olhar para trás e dar uma checada no passado para entender que hoje essa unanimidade que é o Marcelo não era lá atrás, né? O Marcelo chega ainda garoto, faz ali a passagem de bastão do Roberto Carlos para ele, e ele vai ficando na lateral do Real, mas pega um período de Real Madrid também complicado, com sucessivas eliminações em oitavas de final, por exemplo. A história do Real, assim, ela começa a virar um pouco a chave, o Real volta aos trilhos vencedores e depois volta de fato a se firmar na Liga dos Campeões de vez com a chegada do Cristiano Ronaldo, né? Mas nem a chegada do Cristiano pura e simples resolve os problemas. O Cristiano chega ali em 2009 e vai ganhar a Champions pelo Real Madrid em 2014, né? Então você tem um tempinho ainda ali de maturação. Nesse período você tem a era Guardiola, o Real sofrendo com sucessivas perdas para o seu maior rival, que fica durante um tempo na crista da onda. Então o Marcelo viveu um momento turbulento dentro do Real Madrid, né? Em que o Real Madrid estava ali naquela transição, saindo da era galáctica, reinvestindo, criando uma outra era galáctica, né? Que surge ali depois com o Cristiano Ronaldo e com o Kaká, uma era que não dá muito certo, muito em parte por conta do Kaká. O Cristiano, óbvio, deu mais que certo. E o Marcelo tá nesse meio aí. Então o Marcelo, ele vai virar uma unanimidade. Ele de fato fica com esse status de craque da lateral, de jogador incontestável, imprescindível pro sistema do Real Madrid, mais ou menos de 2013 pra cá. Então a gente tem uma mudança no olhar pra cima do Marcelo. O Daniel Alves, ele já chega na Europa com uma grande promessa e ele já dá resultado muito rápido, porque como eu disse aqui, ele ganha um campeonato muito relevante e inédito pro Sevilha. E aí ele ainda fica no Sevilha 5 temporadas. Quando chega no time do Barcelona, ele chega como o terceiro defensor mais caro da história. E aí chega para compor um time que de fato marcou época e o time passando muito por ele, né? Lembremos aqui que ele é o maior assistente da carreira do Messi. Então a gente tá falando de um cara que fez uma parceria muito relevante com um cara absurdo, gigantesco. Coisa, lembremos, que o Marcelo também fez com o Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Mas o eixo daquele Barcelona passava muito pelo Daniel Alves. Aquele time que marcou época, muito tem de Daniel Alves, que chegou a jogar de lateral, chegou a jogar de meia pelo lado, chegou a jogar de ala pelo lado, tudo isso com o Guardiola. E essa versatilidade é uma vantagem que o Daniel também tem em relação ao Marcelo. O Marcelo, apesar de ser mais habilidoso, de ser mais genial, de ser mais técnico, de ter um trato mais carinhoso com a bola, de ser um cara de mais poder de improviso, talvez melhor no 1 contra 1, o Daniel Alves entrega mais possibilidades. Muita gente sempre apontou que o Marcelo poderia jogar no meio campo. Isso nunca aconteceu. De fato, ele nunca foi efetivado como um jogador de meio campo. O Daniel Alves já jogou algumas vezes, mais até que o Marcelo no meio campo, inclusive na seleção brasileira lá atrás. Isso sem contar que como ala, ele foi muito importante para o próprio Barcelona várias vezes e foi muito importante, lembremos aqui, naquela reta final de Liga dos Campeões, em que ele joga com a camisa da Juventus, mete gols importantes, dá muitas assistências fundamentais e acaba sendo, talvez naquele mata-mata, o
melhor jogador da Juventus. E aí a Juventus acaba perdendo para o próprio Real Madrid. Portanto, o Daniel Alves foi versátil e fundamental, tanto no Sevilha, quanto no Barcelona, quanto no pouco tempo em que esteve na Juventus. Ainda no PSG, o recorte é pequeno, né? Ele teve uma lesão e é um time que de fato não passa por ele. O eixo não é o Daniel Alves e a gente já tá falando de um cara com 35 anos. Mas se a gente pegar aqui o auge dos dois, o melhor Daniel Alves foi indiscutivelmente o melhor lateral direito do planeta, dando muita alternativa para aquele Barcelona, no toque curto, no toque longo, sempre muito importante na ida à linha de fundo. E aí tem uma outra questão, que é o momento sem bola, né? O Marcelo é sempre rotulado como um lateral que marca mal. Acho até que esse rótulo é exagerado demais, mas se a gente for fazer comparações entre Marcelo e Daniel Alves, o Marcelo vai perder em todos os índices pro Daniel Alves, tanto de interceptação quanto de recuperação de posse de bola, né? Roubada de bola, tanto interceptando como roubando no 1 contra 1. O Daniel Alves é um lateral que defende melhor que o Marcelo. E aí no apoio, você pode achar até que, poxa, é mais bonito ver o Marcelo jogar, ou o Marcelo chega com mais elegância, o Marcelo chega com mais estilo. Só que em termos de número, no apoio, no final das contas você vai ter um Daniel Alves que é melhor na bola parada, porque, por exemplo, tem uma valência que o Marcelo não tem, que é a cobrança de falta de média e longa distância, e em passes para gol, ao longo da carreira, a gente vai ver que o Daniel Alves deu mais passes para gol que o Marcelo. Portanto, o que o Marcelo vai levar de vantagem é o improviso, a genialidade e a habilidade. Mas é só isso que faz o jogador de futebol para cumprir a função ou várias funções dentro do campo? Não. O Marcelo é um craque da lateral. O Daniel Alves é importantíssimo em mais de uma função. Pode não ser tão habilidoso, pode não ser tão genial. Porém, se fosse para contratar em um time de futebol, eu contrataria o Daniel Alves. E por falar em Daniel Alves e Marcelo, dica cultural, hein? A dica cultural é o seguinte, vai ser no nosso próprio quintal, porque tivemos duas excelentes entrevistas, tanto de Marcelo quanto de Daniel Alves, no YouTube do Esporte Interativo. Uma entrevista exclusiva da Tati Mantovani com o Marcelo e dito pelo próprio Marcelo, a entrevista mais sincera da carreira dele, falando de situações muito particulares, inclusive da relação com o Cristiano Ronaldo, né, em que ele não acreditou quando o Cristiano falou que ia ralar do Real Madrid. E a outra entrevista divertidíssima e muito boa, dividida em duas partes, do Daniel Alves com o Ale Oliveira. Então, uma entrevista tá no YouTube do Esporte Interativo, a outra entrevista está no De Sola, todas marcas do EI. Portanto, tá aqui a dica cultural, os links estão aqui. Para quem não viu as entrevistas, vale muito a pena, tanto a do Daniel Alves quanto a entrevista do Marcelo. E aproveita aí, já quem tá falando desses laterais, mete opiniões aí, que é sempre importante. Bem, vamos lá. Entrevista do Daniel Alves em 2018, setembro de 2018, ao jornal Marca. Eu vou até ler, que é para ficar ipsis literi, tudo aquilo que falou o nosso glorioso lateral direito. Ao contrário do que muitos pensam, creio que o Real Madrid é mais equipe sem Ronaldo. Esse Ronaldo aqui é o Cristiano, tá? Agora é um time mais difícil. Antes era complicado, mas o ataque era muito centrado em Ronaldo. E agora o Real é mais perigoso sem ele. Fecha aspas. Daniel Alves, nem precisa conversar. Desculpa, nenhum time do mundo vai ser mais perigoso sem o Cristiano Ronaldo. Não existe essa possibilidade. Se é um cara que entrega 30, 40, 45, 50 gols por temporada, não tem como uma equipe que perde este cara ser mais perigosa. Porque o que gera mais perigo pro adversário? Finalização, chance criada e gol. Tudo isso era feito pelo Cristiano Ronaldo. Tanto que se a gente olhar aí as ligas vencidas pelo Real Madrid, o artilheiro era ele batendo 10, 11, 12, 13, 17 gols. Aí o vice-artilheiro não passava de 6 gols. Então você tira um cara que fez 12, 13, 14, 17 gols, a galera que fez 6 gols, no máximo, o time é mais perigoso. Aí desculpa, Daniel Alves, não tem condições, né? Usar o adjetivo perigoso tá errado. E não é mais perigoso sem o Cristiano Ronaldo. Tanto que tá aí na temporada aos trancos e barrancos sem o camisa 7. E pra encerrar, lembrando a nossa polêmica aleatória lá do início, em xícara ou caneca. Que polêmica bosta, diz o nosso produtor. Mas todas as polêmicas aleatórias, elas são naturalmente bostas. Por isso a gente podia fazer um bosta ou merda, né? Qual é o que vai se chamar cocô de quê? Merda ou bosta? Vou chamar de merda. Vai chamar de boa merda, eu acho que é mais merda. Bosta é muito infantil. Pronto, já ficou melhor do que a outra. Então acabamos a polêmica aleatória. Desistimos de fazer xícara e caneca. Eu ia preferir caneca, porque você coleciona, cabe mais coisa, varia, né? Você pode tomar coca, refrigerante, chá, chocolate quente, sorvete na caneca, o caralho a 4 na caneca. A xícara é menorzinha, um negócio mais chiquezinho, social e tal. Viva a caneca, que você coleciona, serve até pra enfeitar aqui o nosso cenário. Se quiser mandar a caneca pra gente, estamos aceitando. Esta merda. Acabou o programa, pode fechar aí. Não, tem que pedir like. Mas já pedi no início. Não, pede não.
Então vamos pedir like, deixa o seu like, compartilhe nosso conteúdo, se inscreva no canal e toque a notificação para toda vez que tiver vídeo novo, você ser o primeiro ou segundo, quem sabe, a saber. Beleza? Olha, lembrando que o Bruno Formiga agora também tem um canal particular, hein? Não vamos deixar, né? Essa parte. Porra.